Olá, começa aqui mais um episódio do Macro Review, o podcast de economia do C6 Bank. Hoje a gente vai falar sobre a possibilidade de uma recessão nos Estados Unidos. Nas últimas semanas, dados mais fracos de emprego nos Estados Unidos e um aumento de juros no Japão, que a gente vai explicar logo mais, esses dados alimentaram uma onda de volatilidade dos ativos globais. Nos dias seguintes, a tensão diminuiu, mas existem sinais no mercado de trabalho americano que reforçam a percepção de que a economia do país não anda tão bem quanto antes. Afinal, qual o risco de uma recessão? Quais são os sinais de preocupação no horizonte? Nessa edição, a gente responde essas perguntas e a gente vai também explicar o tal do carry trade, um ponto fundamental para entender a queda da Bolsa do Japão na última semana. A gente vai falar também dos efeitos da volatilidade global para o Brasil e, para terminar, a gente explica qual foi a surpresa na mensagem da ata do Copom da última semana. Eu sou a Bianca Alvarenga. E eu sou a Marina Rapa. E hoje é 12 de agosto de 2024. Vamos lá? Nos últimos dias, os cálculos sobre a possibilidade de recessão nos Estados Unidos nortearam agentes de mercado. E não é para menos, uma contração na maior economia global produziria efeitos adversos no mundo todo. Mas o que, afinal, despertou todo esse receio de uma recessão acontecer nos Estados Unidos? Bom, na última semana, dados de emprego mostraram uma desaceleração maior do que a esperada no mercado de trabalho do país. Em julho, foram criadas 114 mil vagas em território americano. O número veio bem abaixo da expectativa, que era de 175 mil postos de trabalho no mês. A taxa de desemprego dos Estados Unidos saltou de 4,1% para 4,3%, o maior patamar desde novembro de 2021. A piora da desocupação tem sido rápida. Quando a gente olha para o conjunto de dados do mercado de trabalho americano, fica evidente um descasamento entre alguns números. O indicador que acompanha o nível de apetite das empresas por mão de obra mostra que a busca por trabalhadores continua elevada. A proporção de vagas em aberto por desempregado está em 1,2, ou seja, ainda há mais postos de trabalho vagos do que pessoas disponíveis no mercado. Mesmo assim, o desemprego tem subido. Isso significa que, por alguma razão, as empresas não têm conseguido encontrar nos trabalhadores que estão disponíveis o nível desejado de experiência, qualificação ou conhecimento. E para entender melhor, eu te convido a pensar na seguinte analogia. É como se, ao buscar um engenheiro, as empresas encontrassem só médicos para contratar. Nessa lógica, as empresas mantêm a vaga aberta, porque não conseguem contratar o engenheiro que elas buscam, e os médicos continuam desempregados. Então, esse descasamento mostra que o desemprego pode continuar subindo nos Estados Unidos, apesar de ainda existirem vagas a preencher. E aí, caso os próximos indicadores reforcem essa visão de descasamento, a gente acredita que a percepção de piora no mercado de trabalho pode ganhar força. Por outro lado, dado que os números ainda mostram um certo apetite das empresas americanas por mão de obra, a gente acredita que não há evidências de que uma recessão esteja a caminho. Na nossa análise, o cenário mais provável por hora é de uma desaceleração importante no mercado de trabalho, mas isso não vai ser o bastante para levar a atividade econômica para o campo negativo. A hipótese de recessão fica ainda mais distante quando a gente considera que um desemprego maior deve levar ao Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, deve levar o Fed a promover mais cortes de juros a partir da próxima reunião. E aqui vale lembrar que, por mandato, a autoridade monetária americana deve ser vigilante em dois pontos. Primeiro, no controle da inflação ali perto da meta, e segundo, na manutenção do nível máximo de emprego. E olha, em relação ao primeiro ponto, as notícias não são ruins. A descida da inflação tem sido lenta, em especial nesses últimos degraus até a meta, mas os preços estão sim caminhando na direção desejada. O núcleo do PCI, que é o indicador de inflação acompanhado de perto pelo Fed, esse núcleo está em 2,6%, frente a uma meta de 2%. Já o segundo ponto, que é o do emprego, ele pode suscitar um pouco mais de preocupação. O Fed enxergava uma piora gradual do desemprego até o final deste ano, quando, na visão dos membros do Comitê de Política Monetária americano, a taxa de desocupação chegaria a 4%. E como a gente falou, os números de julho já mostram um cenário pior do que esse projetado. Então, caso o aumento do desemprego continue, crescem as chances de o Fed acelerar o passo na flexibilização monetária e, dessa forma, promover cortes de juros em todas as reuniões até o final do ano. Então, aqui eu estou falando nas reuniões de setembro, novembro e dezembro.
Agora, se realmente os juros americanos caírem nesse passo mais acelerado e se o mercado de trabalho seguir nessa dinâmica atual, o que acontece com a inflação nos Estados Unidos? Será que existe algum risco de o Fed começar o ciclo de flexibilização com a inflação ainda teimando ali em um nível acima da meta? Quem responde essas perguntas é a Cláudia Rodrigues, responsável pela cobertura internacional na equipe econômica do C6 Bank. Vamos ouvi-la. Marina, dentro desse cenário que a gente está vendo para o mercado de trabalho dos Estados Unidos, existem alguns desafios para o controle da inflação, mesmo com o aumento do desemprego. Como a gente falou, é possível que um descasamento entre as empresas e trabalhadores esteja acontecendo, ou seja, existem sinais, ainda incipientes, de que a busca por mão de obra não está encontrando a oferta de mão de obra nos Estados Unidos, por motivos que ainda não estão muito claros. De qualquer forma, o resultado disso tem sido um aumento do desemprego sem que haja no paralelo uma queda relevante no número de oferta de vagas de emprego. Ou seja, as empresas continuam tentando contratar, mas não conseguem. Pensa que você é um empresário e precisa muito preencher determinadas vagas, mas não está encontrando a mão de obra ideal. Provavelmente, depois de um tempo procurando, você vai aumentar o salário oferecido para essas vagas, para atrair os candidatos ideais. Percebe como essa hipótese sugere que, mesmo com o desemprego subindo, os salários em alguns segmentos da economia americana podem continuar pressionados? E aí, isso obviamente seria uma ótima notícia para o trabalhador contratado, mas não tão boa notícia para a inflação, certo? Exato, porque quando os salários sobem muito, mas a produtividade não acompanha, as empresas tendem a repassar esse custo maior para os preços de produtos. Então, nesse aspecto, não seria mesmo uma boa notícia para a inflação. O outro ponto que não joga a favor do controle dos preços é o próprio ciclo de flexibilização monetária. A gente sabe que, por regra, quando um banco central corta os juros, a inflação pode voltar a acelerar. Isso acontece porque a política monetária tem canais de influência sobre a economia. O que eu quero dizer é que, com juros mais baixos, o dinheiro circula mais, as pessoas consomem, as empresas voltam a investir, o crédito fica mais barato e por aí vai. É por isso, aliás, que a gente falou agora há pouco que os cortes de juros reduzem a possibilidade de recessão nos Estados Unidos. Então, sim, é possível que o Fed corte os juros para tentar remediar o aumento rápido do desemprego, mas o custo dessa decisão pode ser uma inflação acima da meta de 2% no longo prazo. Agora a gente vai para o Japão, onde a gente viu uma grande volatilidade no mercado na última semana, né? Na segunda-feira passada, no dia 5, o índice Nikkei, que é o principal da Bolsa de Valores de Tóquio, ele teve a pior sessão desde 1987. E são mesmo tempos diferentes para o país. Em março, o Banco do Japão colocou fim a um período de 8 anos de juros negativos. Agora, no final de julho, a taxa básica foi elevada mais uma vez para 0,25% ao ano. Pode parecer pouco, mas a questão é que os juros em campo positivo contribuem para a reversão de um movimento chamado de carry trade. Essa estratégia consiste em tomar recursos emprestados no Japão, a juros muito baixos ou até juros negativos, e aí investir esses recursos em outros ativos mais rentáveis, como ações locais e estrangeiras e títulos de dívida de outros países. Agora, com os juros japoneses em alta, os investidores passam a se desfazer desses ativos porque o custo dos recursos captados no mercado local ficou mais elevado. O resultado de tudo isso é uma queda das cotações de diversos papéis, como a gente viu na última semana. Somado a toda essa questão, está um quadro de maior preocupação com a desaceleração da economia americana, como a gente já mencionou aqui antes. A boa notícia é que o pânico parece, por hora, ter sido pontual. As preocupações diminuíram depois que o Banco do Japão indicou que não deve elevar mais os juros enquanto o mercado permanecer instável. Depois dessa desaceleração, o índice da Bolsa de Valores de Tóquio recuperou parte do prejuízo dos dias anteriores. Antes de seguir com o podcast, eu aproveito para fazer um convite para você que está nos ouvindo. Você pode ouvir e assistir aqui no Spotify e nas plataformas de áudio a última edição da live Visão Global que aconteceu na semana passada. A gente recebeu a Marina Valentini, estrategista do JP Morgan Asset Management, para entender melhor essa montanha-russa dos mercados e para saber como isso afeta os investimentos no mundo. O episódio especial está disponível nas plataformas de podcast e também lá no YouTube, no canal do C6 Bank. Bom, você deve estar se perguntando como tudo isso que a gente falou sobre os Estados Unidos, sobre o cenário externo, impacta o Brasil, né? Sim, a possibilidade de uma desaceleração maior no mercado de trabalho americano e de flexibilização monetária pelo Federal Reserve pode ter influência direta para a economia brasileira, em especial na cotação do dólar.
O tamanho dessa influência vai depender da dose de corte de juros promovida pelo Banco Central americano. Vale lembrar que quando o Fed reduz as taxas, a cotação do dólar tende a diminuir. Isso acontece porque os títulos do governo americano passam a pagar juros menores, e assim eles se tornam menos atrativos. Nesse contexto, existe menos demanda por dólares no mundo. E aí, um real mais apreciado pode significar um alívio nos preços de produtos importados, de alimentos a bens industriais. Ou seja, esses itens passam a contribuir para um esfriamento da inflação. A gente acredita que a mudança no cenário americano pode reduzir as pressões sobre o câmbio e, consequentemente, sobre a inflação brasileira. Em meio a essa maior possibilidade de mais cortes de juros nos Estados Unidos, o dólar recuou da casa dos R$ 5,70 para R$ 5,51 ao longo da última semana. Então, nesse cenário, a gente acredita que as chances de um novo ciclo de aperto monetário por parte do Banco Central brasileiro diminuíram, mesmo com a última ata do Comitê de Política Monetária mencionando essa possibilidade. A gente vai falar mais sobre isso a seguir. Como a Marina falou, a ata da reunião do Comitê de Política Monetária Brasileiro, o Copom, ela foi divulgada na semana passada. O documento mostrou uma preocupação do Banco Central com as expectativas de inflação e com o enfraquecimento do real frente ao dólar nas últimas semanas. A gente acredita que a ata trouxe um tom mais duro do que o próprio comunicado da última reunião, que tinha sido publicado dias antes. Na mensagem mais recente, o comitê sinalizou que pode promover um aumento da Selic já na próxima reunião. No trecho mais relevante da ata, o Copom afirmou explicitamente e de forma unânime que, abre aspas, não hesitará em elevar a taxa de juros para assegurar a convergência da inflação à meta se julgar apropriado, fecha aspas. Apesar da mensagem mais dura, o contexto de flexibilização dos juros dos Estados Unidos sugere que as variáveis que levariam a um aumento da Selic podem perder força. E aqui a gente está falando principalmente de dólar e inflação. Sendo assim, a gente mantém nossa projeção de juros brasileiros estáveis em 10,5% até o final de 2024. Para 2025, a gente acredita que o BC vai retomar o ciclo de flexibilização da Selic, levando a taxa para 9% ao final do ano. Hora da nossa agenda, eu compartilho agora os dados econômicos que a nossa equipe acompanha nos próximos dias. Na terça-feira, 13 de agosto, o IBGE divulga a Pesquisa Mensal de Serviços, a PMS de junho. A gente projeta uma alta de mais de 1% do setor no período. Já na quarta-feira, a gente vai saber o resultado da Pesquisa Mensal de Comércio, a PMC de junho. A gente espera um número positivo tanto no varejo restrito quanto no varejo ampliado. Também na quarta-feira saem os dados de inflação ao consumidor, o CPI, nos Estados Unidos. A nossa expectativa é de que o núcleo da inflação americana continue elevado, mas seguindo aí uma desaceleração gradual. E para fechar a semana, na quinta-feira, vai ser divulgado o PIB do segundo trimestre do Reino Unido. A gente espera um crescimento moderado no período. Bom, é isso, chegamos ao fim do episódio. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Se você está ouvindo o episódio de hoje e quer compartilhar com a gente o que você achou, é só escrever na nossa caixa de perguntas, que fica logo abaixo da descrição do episódio no Spotify ou ali no campo de comentários do YouTube. Quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank são o Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Eliezer Jacob e o Felipe Mack. A produção e o roteiro são desse time todo, junto com Bianca Alvarenga e Marina Rapa. A edição de som é da Thaís Andréa. A gravação fica com a Rafaela de Oliveira e a divulgação nas redes sociais com a Maria Fernanda Pedroso. Lembrando que você pode seguir o Macro Review na sua plataforma favorita de podcasts. Assim, quando a gente publicar um novo episódio, você vai ser notificado. É bom para quem quer ficar por dentro da economia e para quem quer conhecer uma visão original dos fatos econômicos. Uma boa semana para você e até a próxima!